Boa noite a todos. Vamos esperar o pessoal entrar para confirmar se está tudo bem o som, se está tudo bem o vídeo. Boa noite. Quem estiver entrando aí, confirma para mim, por favor, se tá bom o vídeo, se tá bom o áudio, para a gente começar, né? Nosso estudo da noite. Boa noite, Sueli. Tá bem o vídeo, o som? Tá tudo certinho? Conseguindo me ouvir? Conseguindo me ver? Temila, boa noite. Saudade, amiga. Então tá bom. Então vamos começando, né? Alguns companheiros estão entrando, mas vamos começar, que a gente já está na hora, e a hora é a hora do compromisso com a espiritualidade, né? Sempre acompanha a gente. Eu só vou pedir, como da outra vez, para vocês me ajudarem com o horário. Demila, eu vou te dar essa missão, minha amiga, para você me ajudar com o horário, tá bom? E falando para mim quanto tempo eu tenho, pra gente se organizar no estudo, tá bom? Eu separei uma página hoje do livro Vigiai e Orai, tá? Do irmão José, psicografia de Carlos Bacelli. E aí, eu vou ler essa página pra gente de uma maneira, assim, bem devagar, porque ela é uma página super interessante, tá? Uma página que traz cada trecho dela, cada frase dela traz informações bem bacanas para o nosso dia a dia. O título dela é Viver em Paz e ela se encontra nas páginas 21 e 22 do livro. E ela começa assim: Não desertes do caminho que Deus te deu a trilhar, nem te distancies dos compromissos assumidos. Se queres viver em paz, cumpre com a tua obrigação de cada dia. Valoriza o teu esforço e os dos outros. Não menosprezes a tarefa, por mais insignificante que te pareça. As coisas grandes surgem das pequeninas. O universo alicerça-se no átomo. Observa a simplicidade da vida e entra em sintonia com ela. Escuta a música das fontes, contempla as flores que desabrocham nos campos. Não te angusties pelo amanhã. Viver com alegria significa saúde e paz. Então, uma página assim maravilhosa, né? Que traz pra gente ensinamentos assim grandiosos, que faz que a gente pense no viver com alegria, que faz com que a gente reflita sobre essa nossa mania, esse nosso hábito de querer viver mais para frente, mais adiante, né? Sendo que o correto é a gente viver cada dia de uma vez, né? E o importante é a gente viver cada dia de uma vez. Se a gente tiver um tempinho no final, porque a página tem tudo a ver com o nosso estudo de hoje, dependendo do final, se a gente tiver um tempinho, nós vamos ler essa página novamente após o estudo e refletir um pouquinho sobre ela, tá bom? Mas isso só se a gente tiver um tempinho, né? Porque às vezes a gente vai conversando e vai ficando um pouco corrido. Então vamos fazer a nossa prece inicial, fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais através da prece. Agradecendo pela oportunidade de estarmos reunidos, através da tecnologia, aonde podemos, na nossa casa, estarmos conectados
podendo estudar sobre essa doutrina de paz, de luz e de amor, nos conectando com os companheiros espirituais, com nosso Mestre Jesus, com Deus, nosso Pai maior, e podendo trazer um pouquinho dessas energias positivas, não só para nós, como aqueles que estão ao nosso redor, a todo o nosso planeta, com vibrações positivas de amor, de luz e desejando tudo o que há de melhor para todos nós. Nos envolva, nos acompanhe, nos auxilie, agora e sempre, com a graça de Deus. Então, gente, não preciso nem falar o prazer que é estar mais uma vez no que eu falo sem um pingo de vergonha da minha casa de Maricá, né? Nossa relação de amor que a gente tem, né? Com a casa que eu já estou ansiosíssimo para conhecer a nova sede, que eu conheci a primeira, conheci a segunda, aí agora na terceira por causa do Covid, a gente não teve oportunidade de ir, mas assim que tiver oportunidade, estaremos presentes na nova sede, que eu já fiquei sabendo que é lindíssima, que é em meia natureza, super envolvida, com ainda mais energia. Já é uma casa cheia de energia, no meio da natureza, ainda mais energia brotando de todos os lados, de todos os campos, né? Um beijo a todo mundo que está assistindo e vamos começar com o nosso estudo. O tema de hoje, né? A gente sempre tem o hábito de falar sobre temas do Evangelho. O tema de hoje é do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não ponhais a candeia embaixo do alqueire. E aí, quando a gente pega esse tema para a gente dar uma estudada, eu em particular, não sei se com vocês foi assim também, a primeira vez que eu vi esse tema, não lembro se foi fazendo o culto do Evangelho no Lar, ou se foi em alguma casa espírita, assistindo alguma palestra, alguma coisa assim. Mas eu lembro que eu falei assim, não entendi nada. Não ponhais a candeia embaixo do alqueire. Eu não sei o que é candeia, eu não sei o que é alqueire, o que é para botar debaixo de quê, e não entendi nada do que tinha para dizer no assunto. Eu falei assim, eu vou ter que destrinchar esse assunto de uma forma muito grande, porque eu estou entendendo, não entendi o que é um, o que é o outro, não vou conseguir entender, né? Não sei se é um problema de alguns de vocês, mas, na dúvida, eu trouxe aqui para a gente entender primeiro o que é candeia, o que é alqueire, para a gente se aprofundar no assunto em si, né? Que foi o que Jesus trouxe para a gente. Esse tema, esse assunto, é o assunto que inspirou o tema da Comerge, né? Que é a confraternização de mocidades espíritas do estado do Rio de Janeiro, né? Que esse ano o tema agora que negócio que dá um branco na hora, mas no final fala cada coração uma candeia, né? E tem tudo a ver, né? Foi baseado nesse tema que a gente vem com o tema da Comerge. E aí, o que é candeia então, para a gente começar a pensar sobre isso? Candeia, se vocês jogarem no Google, assim, o que é candeia? Candeia é uma lâmpada que ela é formada por um recipiente. Sabe aquela lâmpada mágica que tem de Aladim, você esfrega, sai o gênio? Então, é uma lâmpada, né, que tem aquele formato, né, aquele formato da lâmpada mágica. E é um recipiente que tem um bico, né, no qual passa o pavio é aquela mesma coisa que tem na vela, né, enche de óleo, acende aquele pavio e pronto. Isso é a candeia, beleza? Vamos lá agora entender o que é alqueire, né? Alqueire, quando a gente fala, a gente pensa de terreno, né, de lote de alqueire, mas não tem nada a ver com isso. O alqueire, ele é uma cesta de palha, também pode ser de madeira,
que o pessoal utilizava antigamente. Sabe aquelas cestas que o pessoal da colheita botava assim para tirar uva, café, seja lá o que fosse, botava, né? Tirava e botava dentro daquele balde. Ou na época de Jesus, aquela cesta que utilizava para botar os peixes, essas coisas todas. Isso é o alqueire, né? Então, beleza. Quando junta tudo isso, não ponha a candeia, a lâmpada, essa lâmpada, embaixo do alqueire, dessa cesta. O que quis dizer com isso é para não abafar a luz. Se você chega num quarto, por exemplo, um quarto completamente escuro, tem uma vela lá. Se eu chego com um balde e boto por cima, o que vai acontecer? Vai estar iluminando apenas dentro do balde, isso se ela não apagar, né? Mas todo o restante não vai estar sendo iluminado. Então, vai iluminar só aquele balde. O resto não vai iluminar mais. E é exatamente isso que quis dizer, né? Para que a gente possa expandir a nossa luz, não só naquele convívio pessoal que a gente tem, não só no íntimo, que a nossa luz, a luz de nós cristãos, a luz de nós espíritas, ela tem que estar viva, forte e presente para todos aqueles que estiverem em contato conosco, né? Todo mundo deve aproveitar dessa luz que existe em nós. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo tem um trecho que diz que nós somos luzes em direção à grande luz. Então nós vamos lá, criados simples e ignorantes, mas com potencial de luz. Todo mundo tem a sua lâmpadazinha interior, que um dia vai ser aquele refletor maravilhoso. Mas a gente começa lá com uma lâmpadazinha pequenininha dentro da gente. E a gente vai cada vez mais expandindo a nossa luz até a gente virar um refletorzão e iluminar um monte de gente, né? Mas é isso. E aí, no Evangelho, traz assim pra gente, dentro de Lucas, capítulo 8, versículo 16 e 17. É isso aí, comentário aqui, colocar a nossa luz para brilhar. Exatamente. É até o que diz aquela música do Carlinhos, né? Brilhe vossa luz. Esse foi o chamado de Jesus pra gente brilhar a nossa luz. Então, lá em Lucas, capítulo 8, versículo 16 e 17, está assim: ninguém há que depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso, ou a ponha debaixo da cama. Ponha-se sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Vamos refletir um pouquinho sobre isso, né? Ele diz: ninguém há de pôr essa lâmpada coberta por um vaso, porque eu não vou conseguir iluminar nada. Ou ponha debaixo da cama, né? Depois faz o teste em casa. Se eu botar debaixo da cama, embaixo da cama vai estar iluminado, mas para cima, por que a luz é de cima, né? Se a gente botar a luz assim para baixo, quanto mais embaixo tiver a luz, menos ilumina o ambiente. Quanto mais a luz estiver de cima, mais eu consigo a expansão para iluminar o ambiente, né? E aí diz, a fim de que todos que entrem vejam a luz. Essa é a importância, é isso que é necessário. Todos que entrem vejam a luz. Através de nossas atitudes, através dos nossos pensamentos, através de tudo aquilo que a gente pode ofertar como homem de bem, como uma pessoa de bem. Então é necessário que a nossa luz não seja só para aquelas pessoas que nós escolhemos. Que a gente seja uma pessoa iluminada só para os nossos amigos. Que a gente seja uma pessoa iluminada só para os nossos parentes. É lógico que a gente tem que começar por aí, né? Não adianta também eu ser uma pessoa maravilhosa fora de casa e dentro de casa não.
temos que ser também dentro de casa. Mas isso não é o suficiente. Se eu quero uma sociedade melhor, se eu quero fazer algo de novo, algo diferente, eu tenho que expor a minha luz. Eu tenho que tentar expandir da melhor maneira possível. E aí ele diz: pois nada há secreto que não haja de ser descoberto. Isso é muito importante, né? E trazendo uma reflexão íntima para a gente sobre esse assunto em específico, nada de secreto não vai ser descoberto, principalmente através das nossas atitudes, né? Eu posso ser uma pessoa que, quando entro dentro da casa espírita, sou aquela pessoa que beijo, aquela pessoa que abraço, que fala manso, que faz o carinho, que faz isso, que faz aquilo, aquela pessoa maravilhosa. Mas passei do portão para fora, eu sou uma pessoa completamente diferente. É exatamente desse ponto que não está falando. Porque isso, gente, a gente está perdido dentro disso. É lógico que o ambiente da casa espírita faz com que a gente nos conecte, a espiritualidade está ali trabalhando, vai fazer com que a gente realmente esteja mais calmo, esteja mais leve. É um ambiente de tratamento para a gente também, né? Nós estamos lá para sermos tratados. Mas não adianta a gente esconder a nossa personalidade. Não adianta a gente fingir ser uma coisa que a gente não é. Porque ele diz que o que está em secreto há de ser descoberto. E nada em oculto não será desconhecido. E irá aparecer publicamente. Então, por mais que a gente veja pessoas que passam anos de uma forma assim, com trabalhos, algumas coisas maravilhosas, e depois a gente se surpreende e fala assim: nossa, aconteceu tal atitude, não esperava isso dessa pessoa. Por quê? Porque a verdade, ela prevalece. Primeiro que a gente, nesse processo, às vezes, que a gente deixa de fazer brilhar a nossa luz e não consegue pôr em prática, a gente, durante um tempo, a gente consegue nos enganar. Porque a Deus a gente não engana, a espiritualidade também não. A gente é num processo de auto-engano mesmo. Mas depois de um tempo, a gente não consegue segurar. Depois de um tempo, tudo fica complicado. E aí, a gente vai mostrar a nossa verdadeira face. Principalmente nos momentos de dificuldade. Dentro desse capítulo, conta pra gente que Jesus foi questionado. Questionado de que forma? Perguntaram para Jesus por que ele falava em parábolas, né? Ah, mestre, por que você fala em parábolas? Por que você não fala diretamente o que a gente precisa ouvir, né? Jesus, inteligentíssimo, nosso mestre, né? Aquele que serviu de modelo e guia para a nossa vida, para a nossa transformação, aquele que nos mostrou o caminho, nos guiou nesse processo evolutivo no nosso planeta, governador do nosso planeta, sabia de tudo, né? Inclusive sabia das nossas necessidades e, como mestre que é, o professor que é, sabia qual era a didática melhor para fazer com que a gente aprendesse. E aí Jesus responde, dentro da resposta dele, ele responde assim: porque há pessoas a quem uma luz por demais viva deslumbraria, sem as esclarecer. Às vezes, a gente se deslumbra com as palavras, mas a gente não é esclarecido com elas. Às vezes a gente assiste algo, um texto, um vídeo, que a gente fica emocionado, mas aquilo não consegue penetrar dentro da gente. Por quê? Porque isso é um deslumbre. Aquilo é algo momentâneo, mas não vai esclarecer. Imagina se Jesus, ao invés de parábola, ele falasse diretamente sobre reencarnação há 2000 anos atrás. Se hoje a gente ainda assim
não consegue compreender completamente e plenamente todo o processo reencarnatório. Muitos de nós, que possivelmente vivemos naquela época também, nos deslumbraríamos com aquelas informações. Mas a gente entenderia aquilo? Não. Aquilo não seria esclarecedor para a gente. Tanto é que nós precisamos de 3 etapas. A primeira etapa com Moisés, para trazer para a gente algumas informações, né? A gente precisava a visão naquela época de Moisés de um Deus punitivo, de um Deus que era ferro e fogo. Primeiro que a gente precisava de um freio naquela época. E segundo, para já preparar o terreno para depois, quando viesse o segundo momento, Jesus falar: Deus não é assim, Deus é amor. Deus é justo, Deus é bom, Deus nos dá o livre-arbítrio. A lei de Deus é a lei do amor. Através do amor que a gente transforma a nossa vida e a vida de todos. Não são os nãos que a gente tem que focar. A gente tem que focar no amor. Tanto é que, para nós, principalmente para nós espíritas, e uma vez me perguntaram isso, o que a doutrina espírita proíbe para você? A resposta é simples: nada. A doutrina espírita não me proíbe nada. A casa espírita não me proíbe nada. O que a gente trabalha dentro da casa espírita, dentro do estudo da doutrina espírita, do estudo do evangelho, é a nossa consciência. É a nossa consciência que vai fazer com que a gente, aquele velho ditado, tudo posso, mas nem tudo me convém. É através da consciência que nós vamos começar a filtrar as coisas que são necessárias para a nossa vida e as coisas que não são. É através da consciência. Agora, não vai ser um palestrante dentro da casa espírita, o presidente, um dirigente da casa espírita que vai falar para a gente que a gente não deve fazer isso. Não. Porque se eu quiser, eu vou fazer. Agora, nós somos conhecedores das consequências que virão através das nossas atitudes. Tendo conhecimento da lei de ação e reação, tendo conhecimento da lei do progresso. Por isso a necessidade de a gente estudar profundamente, né? É isso tudo que vai fazendo que a gente se transforme, né? E aí quando ele diz botar no candeeiro, né? É botar de uma forma que aquela luz pudesse alcançar todos. É aquela história que eu falei da luz lá em cima. Eu botar em algo que expanda mais ainda. Que a minha luz possa iluminar ainda mais, né? Os budistas, eles têm, é muito parecido, né? Algumas ideologias da religião budista e hinduísta também com a doutrina espírita, e eles chamam esse processo que a gente chama de evolução de iluminação. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas os budistas chamam esse processo de iluminação, que você vai encarnando até alcançar a iluminação, até se transformar em luz completa. É a mesma coisa da gente, a gente só modifica o nome. Mas o Evangelho diz pra gente que o nosso objetivo é a gente virar aquela luz tão forte que vai ser uma luz como foi a luz de Jesus para Saulo quando ele perseguia Jesus, né? Aquela luz que no primeiro momento nos cega, mas que depois nos devolve a visão, mas a visão verdadeira. Quantos processos que a gente precisa passar na nossa vida de cegueira para enxergar aquilo que é de verdade, né? Então, todos nós estamos passando por esse processo de iluminação. Então, botar a luz no candeeiro, como ele diz ali em cima, é expandir ainda mais a nossa luz. Então, aqueles que botam debaixo do alqueire são quem? Né? Quem são aquelas pessoas que botam a luz debaixo do alqueire? Não quer dizer que não seja aquela pessoa que não tenha o conhecimento, porque às vezes
Nós temos o conhecimento, nós estudamos a doutrina, nós sabemos o que a gente precisa fazer, quais são as nossas atitudes. Mas aqueles que botam de baixo é aquele que esconde aquilo que precisa fazer, que deixa para depois, que procrastina, né? Mas agora tá com esse negócio de coronavírus, eu não posso fazer caridade para ninguém. Eu ia fazer muitas coisas no ano de... O ano de 2020 ia ser meu ano caridoso. Esse ano eu ia só praticar o bem, praticar o amor, mas veio esse coronavírus e acabou com os meus planos, por isso que eu não fiz nada esse ano. Isso, gente, me desculpa a sinceridade, mas isso é conversa, porque muitas pessoas fizeram muitos movimentos dentro de casa, tá? Você conversar com o irmão é um movimento, você ligar para o ente querido é um movimento, você tentar auxiliar de alguma forma. Quantas pessoas se reinventaram através disso, né? Fizeram campanhas para ajudar outras pessoas mesmo dentro de casa. E aqueles que puderam sair, por exemplo, se ofereceram para ir no mercado para idosos, se ofereceram para ajudar de alguma forma. Então, as oportunidades não deixaram de existir, né? As oportunidades continuaram aí. E a gente que às vezes põe de baixo, né? Que a gente abafa a nossa luz, porque a gente está simplesmente deixando para depois. Vai passar esse negócio de coronavírus, nós vamos arrumar outra desculpa para não agir, né? Porque eu tenho que correr atrás de outra coisa, porque eu tenho prioridade na nossa vida, né? Beleza, nós temos prioridade na nossa vida, mas nós temos que ter também o conhecimento daquilo que é necessário e botar também outras prioridades na nossa vida. No Evangelho diz assim, é por isso que todas as religiões têm tido seus mistérios, cujo exame proíbem. Todavia, ao passo que essas religiões iam ficando para trás, a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu misterioso. Quem nunca escutou em nenhum lugar que é assim, pergunta alguma coisa e fala assim, não, isso é mistério, isso não dá para descobrir, isso é algo escondido. E aí, por que muitas religiões, muitas doutrinas, muitas ideias ficaram para trás? Porque a ciência e a tecnologia, crescendo sem fim e continua. Se você não se adequar a isso, a essa ciência, a essa tecnologia, o que acontece para você é o seguinte, você fica para trás, tá? Essa oportunidade que a gente está tendo hoje é um exemplo disso. A gente poderia muito bem não estar fazendo esse estudo, mas é a ideia de aproveitar a tecnologia para a gente estar junto, para a gente estar reunido. É claro que eu ia preferir muito mais estar na presença de todos vocês, até porque a gente gosta de abraçar, a gente gosta de beijar, a gente gosta de conversar, de sentar, de perguntar como é que tá a vida pessoalmente. A gente gosta daquele quibe no final do estudo. A gente gosta daquela torta de limão no final do estudo, uns sucos naturais que só na casa tem, né? Toda vez que você vai fazer um estudo tem sempre um suquinho, uma garrafinha de suquinho natural. A gente gosta dessas coisas, né? Mas a gente não vai para casa espírita para fazer palestra por causa dos lanches, não, tá? O lanche é o bônus extra que a gente recebe, né? Mas a gente gosta de todas essas situações. Porém, essa é uma forma de estarmos reunidos. Essa é a melhor forma nesse momento de a gente estar unido. Então a gente aproveitou da tecnologia do santo Wi-Fi para a gente estar reunido no dia de hoje, né? É algo assim maravilhoso para a gente.
Se a gente não fizesse isso, a gente estaria fazendo o quê uma hora dessa? Com certeza algo não tão produtivo quanto nós estamos fazendo agora, não é? Mas é isso que nós temos que fazer com a tecnologia, com a ciência. Se a gente não se adequar com as ocasiões, com as coisas novas que vão aparecendo, inclusive na nossa sociedade, que a nossa sociedade muda, se modifica ao longo do tempo, que nós estamos em evolução constante, se a gente não começa a debater os assuntos que estão por aí, nós também vamos ficando para trás. Então é necessário tudo isso pra gente. Alguém pode botar a hora aí para mim, Demila, bota a hora aí para mim ou algum companheiro, só para eu acompanhar. A gente tem que acelerar o estudo, ou se tá bom o ritmo, o que a gente precisa fazer. Tá bom? Vou esperando a hora, mas vamos dando continuidade. Quando a gente diz sobre toda essa situação e a gente vê a relação com as parábolas, aí eu fiquei pensando assim, qual o exemplo que a gente poderia trazer, né, para isso? Boa noite, pessoal do Atmos, um beijo para vocês. E chegamos na metade do estudo então, né, Demiro? Mas então tá beleza. Eu fiquei imaginando isso como aquelas crianças. Sabe aquela criança quando vem com aquela pergunta cabeluda pra gente, que a gente não sabe responder? Então, é exatamente isso. Só que a diferença é que Jesus sabia exatamente o que falar pra gente. Ele falava de uma forma direta, apesar das parábolas. Quando era questionado, mas você não falava de forma direta. Falava sim, porque Jesus, ele tinha a maneira de nós ainda na infância espiritual entender. Que quando uma criança vem e faz uma pergunta super assim pra gente, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pensar qual é a forma que eu vou explicar aquela situação para aquela criança entender, não mentir para a criança, né? Se eu mentir, se eu enganar a criança, não vai adiantar de nada. Eu tenho que arrumar uma forma, pensar numa forma daquela criança entender todo aquele contexto daquela pergunta que ela fez. Então Jesus era assim, né? Nós ainda na nossa infância espiritual, as parábolas e tudo que Jesus falava era muito pensado para que nós pudéssemos ser capazes. E não teve nada que Jesus não disse que não foi compreendido para a gente. Tudo que Jesus falou foi compreendido por todos nós. Aí, às vezes a gente ainda não entende de uma forma assim tão precisa, mas aos poucos, depois vindo a doutrina espírita, a gente pode entender um pouquinho mais e vamos cada vez entendendo um pouquinho mais. Dentro desse capítulo tem o item 2. E o item 2 fala assim pra gente: não vades ter com os gentios. E aí é outra pergunta também, que às vezes a gente não sabe. Quem eram os gentios? Gentios eram todas aquelas pessoas que não eram judeus. E aí em Mateus, capítulo 10, versículos 5 a 7, diz assim: não procureis os gentios e não entreis na cidade dos samaritanos. Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares onde fordes, pregai, dizendo que o reino dos céus está próximo. O que Jesus quis dizer com isso? Né? Basicamente, ele quis dizer a seguinte situação. Antes na época, né? Antes de eu querer pregar para novas pessoas, eu tenho que resgatar as ovelhas perdidas de Israel, aqueles que já tinham conhecimento. Trazendo um pouquinho para a gente. Não tem aquele irmão que às vezes vai na casa espírita, começa a ir e depois de um tempo ele some e a gente não pergunta como ele tá e a gente vai divulgar a doutrina espírita para outras pessoas, querer novos adeptos para nossa casa espírita. O que Jesus diz com isso
é que antes de eu querer os novos adeptos, antes de eu querer aquelas novas pessoas, eu tenho que procurar aqueles que já têm o conhecimento e por algum motivo desistiram ou desanimaram. Uma vez teve uma casa espírita que tinha uma companheira que ia frequentemente e depois ela parou de ir. E aí tinha toda aquela situação. Ah, fulano não tá vindo mais, fulano não tá vindo mais. Mas ninguém se interessou de saber por que fulano não estava indo, né? E aí descobriram que ela tinha feito uma cirurgia, né, de emergência, ela caiu do ônibus. Ela tinha feito uma cirurgia na perna e não conseguia se locomover, né? Como ela não tinha celular, na época, depois ela ganhou o celular, mas não tinha o contato de ninguém, ela não tinha como avisar o povo que queria ir para a casa espírita e ninguém buscava ela, que ela não tinha como se locomover, ela não tinha como ir para a casa espírita. E aí vem a nossa reflexão. Será que a gente não está preocupado com aquelas pessoas novas que a gente quer fazendo pela casa e se esquece em determinado momento daquelas pessoas que já tiveram, que já têm um conhecimento, que já estudaram, desanimaram por quê? Qual é a situação? Por que essa pessoa não está mais conosco? O que aconteceu? Nós temos que nos interessar também por essas pessoas. É isso que Jesus traz pra gente. Aí diz assim: o trabalho de convencer aquele que não acredita em Deus, nas palavras de Jesus, é muito difícil. Então vamos primeiro àqueles que acreditam, mas que ainda não despertaram para algo porque estão desanimados. Ou seja, você convencer, eu vou tentar convencer um ateu de acreditar em Deus, vai ser muito mais difícil de eu tentar buscar um irmão que já acredita, que já esteve na casa espírita, ou já esteve dentro de qualquer religião cristã que seja, mas que está desanimado por algum motivo, ou que acontecimentos modificaram isso, tá? Então eu tenho que prestar bastante atenção nas minhas atitudes, realmente se importar com as pessoas que estão ao nosso redor. E é exatamente isso que a gente estava refletindo. Uma vez também aconteceu uma situação de um companheiro que era muito engajado na doutrina espírita e ouviu uma situação, né, de uma pessoa dentro da casa espírita e ele meio que se revoltou com a doutrina espírita e começou a postar várias coisas nas redes sociais sobre a doutrina espírita. E aí a gente via que era um sentimento de mágoa. E conversando com aquela pessoa, a gente levou o esclarecimento de que não tinha nada a ver com a doutrina espírita. Não é, o problema daquela pessoa não era. Era o problema com que ela passou. Claro que ela não teve o esclarecimento para discernir, né, o problema. E às vezes nós somos assim, né, por causa de uma pessoa. Ah, não vou mais naquela casa por causa daquela pessoa. Ou por causa de alguma situação, eu não vou mais fazer aquilo, eu não vou mais ajudar, eu não vou mais fazer nada. Essas coisas acontecem na doutrina espírita? Acontece, né? Qualquer situação, não, mas eu vou fazer isso, então eu vou mudar de casa. E aí a pessoa rodou todas as casas da cidade e não deu certo. Por quê? Porque ela viu um problema em cada casa, sendo que ela não enxergou que o problema é ela, né? E aí a gente passa por esses problemas. Mas nós devemos enxergar o além, tentar buscar. E se a pessoa não tiver o esclarecimento para resolver essa situação sozinha, que a gente, com a permissão dela, consiga intervir, né, dentro disso. Até porque hoje em dia é muito diferente, né, a universalização das ideias. A gente tem por aí muitas coisas. E aí, inclusive dentro disso, diz assim: há ideias que são como sementes, não podem germinar fora da estação apropriada, nem em terreno que não tenha de antemão sido preparado. Então nós temos o tempo inteiro que preparar o nosso terreno, mas além disso, saber da estação correta
Porque nada disso que a gente conversa, que a gente assiste numa palestra, que a gente estuda na doutrina está perdido. Se às vezes não floresceu naquele momento é porque não é a estação certa. Mas aquela semente fica dentro da gente e uma hora aquilo vai germinar. No item 3 desse capítulo também, esse capítulo é maravilhoso, né? Fala sobre várias coisas diferentes. Bota a hora aí pra mim, gente, por favor, pra eu não me perder na hora de novo. Da outra vez eu esqueci de botar um reloginho do meu lado e dessa vez também. Aí eu fico aqui enchendo o saco de vocês, cobrando pra vocês botarem a hora pra mim, né? Ainda falei pro Ernesto, tá tudo pronto, mas o reloginho ficou pra depois, né? Então se passaram só mais 10 minutos. O item 3 diz pra gente: não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Esse é bem interessante, né? Quem tem saúde precisa de médico? Não. Quem precisa de médico é quem tá o quê? Doente. Né? Se você tá bem, você não vai no hospital, você não toma remédio, não acontece nada disso. Agora, se você está doente, você precisa do médico. E aí, o que aconteceu para a gente chegar nesse capítulo? Tava um momento lá em que Jesus comia na casa de Mateus junto com os publicanos. Quem que eram os publicanos? O publicano, deixa eu ver aqui, vai com coragem, mais 20 minutos, pode deixar. Os publicanos eram aquelas pessoas que cobravam os impostos, né? Cobrava taxas alfandegárias, aquelas pessoas que, né, cobravam o dinheiro para os romanos, né? É aquele famoso, hoje em dia os publicanos seriam os cartões de crédito, essas coisas todas pra gente. Nosso publicano hoje não existe, mas o nosso publicano é cartão de crédito. Que a gente, passa, depois ele vem, né, enforca a gente. Se a gente deixar então atrasar um dia, no outro mês o publicano vem com juros que a gente até esquece o nosso nome, né? Mas então Jesus estava lá no momento comendo na casa de Mateus com os publicanos. E aí vieram aqueles revoltados, né? Porque os publicanos cobravam os impostos, as taxas a eles, e questionaram como que Jesus poderia estar comendo com aquela galera. Chegaram e falaram assim: olha só, Mateus, como que Jesus está comendo com os publicanos? Com aqueles que extorquem a gente, com aqueles que arrancam o dinheiro da gente, mesmo quando a gente não tem, com aqueles que ameaçam a gente. Como que Jesus pode estar comendo? E aí o próprio Jesus, ele responde, sucinto como ele era, né? Prático como ele era, com essa frase: não são os que gozam de saúde que precisam de médium, né? Que precisam de médico. Olha eu já falando de mediunidade aí na frente. Não são os que gozam de saúde que precisam de médico, né? Se aquela pessoa é problemática, é ela que precisa da gente. Se aquela pessoa, ela tem uma dificuldade maior, é ela que precisa da gente. Não adianta a gente estar querendo botar um remédio ou ser um médico daquelas pessoas que não têm doença. Nós temos que estar com aqueles que são doentes. Não é a doença física, é a doença emocional, é a doença espiritual. É isso que nós devemos estar atentos. E nessa parte também fala um pouco da mediunidade em pessoas simples, nesse item desse capítulo. Porque muita gente, às vezes, a gente vê médiuns fantásticos. Chico era um médium fantástico que era humilde, né? Nasceu pobre. A gente sabe de qual é salteado toda a história de Chico. E tem outros médiuns fantásticos, né? Mas que por vezes são deixados de lado, né? Não sabe ler e escrever, não pode ser médium. Por quê? Não fala direito, não pode ser médium. Por quê? Né? Não tem muito estudo, não pode ser médium. Por quê? O que impede de, apesar dessa pessoa às vezes não ler e escrever, de participar de um grupo de estudo
do Livro dos Médiuns, ou seja lá qual seja, as obras de André Luiz, que são ótimas para a gente estudar sobre mediunidade, e aquela pessoa só escutar e aprender com aquilo. Por que aquela pessoa não pode desenvolver de uma maneira segura, tranquila a sua mediunidade? Então não tem nada a ver, né? Então, resumindo essa parte que, se a gente for bater nessa tecla, dá pano para manga, mas resumindo esse item, fala um pouquinho sobre isso. No item 4 desse capítulo, fala sobre a coragem da fé. E diz o seguinte, nesse momento, nesse capítulo, Jesus fala sobre as perseguições, as contradições e os sarcasmos que os cristãos vão sofrer. Naquela época, pós-Jesus, logo no começo, muito maior, né? A gente sabe de tudo aquilo. Hoje em dia, num país como o Brasil, que é um país, apesar de laico, a gente sabe que é um país cristão, nem sempre cristão da forma cristã verdadeira, né? Porque muita gente utiliza o nome de Deus, de Jesus, para fazer muitas coisas que não tem nada a ver com amor, com a caridade, com nada que Jesus falou, mas só usa o nome para isso. Mas a gente sabe que naquela época era muito complicado. E Jesus já trazia isso um pouco. Diz assim: aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu renegarei diante do meu Pai que está no céu. Então Jesus fala assim: aquele que confessar, né, que me reconhecer diante dos homens. Como assim? Eu preciso passar de porta em porta batendo assim: eu sou cristão, hein? Eu sou cristão, hein? Eu sigo Jesus, hein? Não é isso que ele quer dizer. O reconhecimento e o confessar diante dos homens é através das nossas atitudes. É a gente não ser o cristão da palavra. É a gente não ser o cristão de pensar, não ser o cristão de publicações nas redes sociais, apesar de a gente gostar de ler a mensagem, mas não ser o cristão de publicações. É a gente ser o cristão que ajuda, é o cristão que faz caridade, é o cristão que tem empatia, é o cristão que ajuda o próximo. Esse é o cristão que reconhece, esse é o reconhecimento de Jesus. É através das atitudes, que reconhece e confessa, né? Por exemplo, não adianta a gente fazer, agora que nós estamos chegando no Natal, aquela festança do Natal para reconhecer Jesus, para confessar que eu acredito em Jesus, comemorar o aniversário de Jesus e não praticar aquilo que Jesus nos ensinou, né? É exatamente isso, é o cristão de mãos ocupadas. O cristão, ele tem que trabalhar. O cristão, ele tem que estar de frente nas coisas, né? Por quê? Qual é a melhor maneira que eu vou homenagear Jesus, reconhecer Jesus? É botando em prática tudo aquilo que ele nos deixou. Como que eu vou me reconhecer como espírita? Quando o IBGE bater na minha casa e falar assim: eu sou espírita? Não. Com as minhas atitudes, com as minhas transformações. É assim que eu demonstro quem eu sou de verdade. E tem um recado para nós espíritas também nesse item. Fala assim: assim será com os adeptos do espiritismo. Nessa época, estava escrevendo o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Já tinha o Livro dos Espíritos, já tinha o Livro dos Médiuns e estava no Evangelho. E no Evangelho, os companheiros espirituais já falaram: assim será, dessa forma, será com os adeptos do Espiritismo. Pois que a doutrina que vocês professarão, mas não é do que o desenvolvimento da aplicação do Evangelho. Também a ele se dirigem as palavras do Cristo. Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Colherão lá os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Então, os espíritos já deixam um recado para a gente nesse item.
Ele diz assim, vocês que serão espírita. Por que ele não fala vocês que são espírita? Porque ainda estava escrevendo lá o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Não tinha acabado as obras. Ele diz assim, você que será espírita, preste atenção. Basicamente isso que ele fala. Estou mudando as palavras, mas é basicamente isso que ele fala. Você que é espírita, preste atenção. Pois a doutrina que você professa, nada mais é do que os ensinamentos de Jesus, do que botar em prática o Evangelho de Jesus. E vocês semearão o fruto ou da sua coragem ou da sua fraqueza, né? Que frutos será que nós estamos semeando? Será que são os frutos da nossa coragem ou será que são os frutos da nossa fraqueza? Isso é uma reflexão íntima de cada um de nós. 7h50. Obrigado, Demila. Vamos para o item 5, que é o último item desse nosso capítulo, que diz assim: carregar sua cruz, quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. O que ele quis dizer com isso? Vamos lá. Se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porquanto aquele que quiser se salvar a si mesmo, perder-se-á, e aquele que se perder por amor a mim, o Evangelho o salvará. É basicamente a experiência que a gente viu com Saulo, a experiência que a gente viu com Paulo, com Madre Teresa e com muitos outros que a gente hoje enxerga como exemplos também dessa salvação que Jesus diz, que a salvação quem faz somos nós mesmos, né? Mas ele diz que para a gente se achar no caminho, nós temos que nos perder. Como assim, eu tenho que me perder? Eu tenho que entrar no labirinto e me perder? Não. Eu tenho que perder as minhas más inclinações. Eu tenho que perder as minhas más atitudes. Não tem quando chega no começo do ano que a gente está... que a gente está chegando também de novo, que a gente canta aquela música Adeus Ano Velho, Feliz Ano Novo. É isso. Adeus Homem Velho, Feliz Homem Novo. A gente tem que deixar para trás, antes de tudo, as nossas dificuldades, as nossas mazelas, tudo aquilo que ainda faz com que a gente seja âncora e nos transformar de verdade, nos modificar de verdade, fazer essa transformação íntima dentro da gente, né? É isso que ele diz com se perder, deixar para trás o homem velho e ser um homem novo, né? E quando ele diz tome a sua cruz, é para a gente... Hoje vivemos um mundo de provas e expiações, é para a gente encarar as provas, encarar as expiações dentro do caminho. Porque ainda vai ter expiações que a gente ainda tem coisa para resolver, tanto dessa vida quanto das outras. E ainda vamos ter provas, não só nesse mundo, no mundo de regeneração, nós ainda vamos ter provas. Mas tudo isso dentro do caminho. Eu tenho que continuar seguindo, para frente, olhando para frente. E aí Jesus diz ainda, tudo que houverem perdido neste mundo, mesmo se for a própria vida, para que a verdade triunfe, receberão na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança, da abnegação de que deram prova. Mas aos que sacrificam os bens celestes aos gozos terrenos, Deus dirá, já recebestes a sua recompensa. Então, o que Jesus quis dizer com isso? Ainda que a gente se deixou perdido tudo da nossa vida, da nossa existência de mazela, inclusive às vezes a vida, e ele diz isso principalmente para aqueles primeiros cristãos que perderam a vida em nome de Jesus, era necessário passar por isso, e alguns cristãos que vivem em outros países, que ainda perdem a vida em nome de Jesus, por levantar a bandeira do cristianismo. Graças a Deus a gente não vive num país assim, mas existem muitos países assim, que a pessoa levantar a bandeira
do cristianismo, elas perdem a vida, né? Diz que muitos desses ainda vão perder a vida, mas o prêmio será a vida futura, na coragem, na perseverança e na abnegação. Mas aqueles que sacrificam os bens celestes, né, aqueles que sacrificam todo esse aprendizado, as oportunidades que a gente tem para aproveitar da vida material, dos gozos terrenos, quando... Gente, esperar vocês entrarem de novo, né? Tô aqui, cadê o pessoal que tava lá? Esperando o pessoal voltar. Aqui aos poucos, as coisas que acontecem com os estudos online, né? Às vezes acontecem umas situações nos estudos online que a gente tem que estar adaptado, né, para essas situações. O pessoal tá entrando, vou dar só um minutinho. Mas também, gente, nosso estudo mesmo estava na última frase do estudo. Juro para vocês. O que aconteceu? Faltou luz na minha casa. E aí, quando voltou, que o Wi-Fi voltou a funcionar, né? Que eu fui apertar o ao vivo, faltou luz de novo. E aí o Wi-Fi sumiu de novo. E aí eu fui entrar no 4G, mas eu acho que a torre do telefone fica aqui perto. E aí se faltou luz também, a internet da operadora vai embora. Mas voltamos, né? E curioso dentro disso, enquanto vai entrando as pessoas, que é o seguinte. Hoje de manhã, ao sair de casa, minha mãe falou assim, tá sem internet, né? E aí, nessa de estar sem internet, que minha mãe falou, eu falei assim, vai me mantendo informado ao longo do dia, porque eu tenho um estudo à noite para fazer e tal. Aí minha mãe falou assim, tá bom. Aí eu mandei mensagem no meio do dia, assim, falei, e aí mãe, minha mãe, ó, a internet voltou, mas não tá legal, não tá legal. E aí o que acontece? Eu não estou em casa. Eu vim para casa da minha madrinha, né, para fazer o estudo pra gente aqui da noite, porque a internet da minha casa não tá nem um pouco estável, tá caindo toda hora. Eu falei assim, pra não cair, falei com minha madrinha, falei assim, olha, faz a janta aí que eu vou pra ir hoje, que eu tenho um estudo pra fazer e não dá pra fazer na minha casa. E aí, tudo dando certo até os 45 do segundo tempo, faltando a luz no último minuto. Mas a gente estava na última frase do nosso estudo. Então, que bom. Mas a gente não poderia deixar e voltar para fazer a nossa prece final, né? Então, para a gente fechar nesse resumo todo, que Jesus falou que aquele que já teve a vida boa aqui, que viveu da matéria de tudo isso, já recebeu a sua recompensa. Então, que a gente possa viver da maneira mais plena possível, buscando o espiritual e principalmente lembrando de fazer brilhar a nossa luz. De nós temos essa capacidade de fazer brilhar a nossa luz, de iluminar a vida dos nossos irmãos, de iluminar dos nossos amigos, de iluminar de todas as nossas pessoas. Então, o que a gente pede é que Jesus nos fortaleça, né? Que a espiritualidade nos ajude para que sejamos capazes de fazer brilhar a nossa luz. Então, agradeço a oportunidade de estar mais uma vez nessa casa que eu amo de paixão. Não briguem comigo, liguem para Enel, porque o problema foi com a Enel, né? Não foi comigo. Mas lógico que a gente
correu atrás para restabelecer, para a gente dar um beijo de muito obrigado, um carinho de agradecimento pela oportunidade e a prece final para a gente fechar a nossa noite de estudo, tá bom? Então vamos fechar os nossos olhos, elevarmos o nosso pensamento a Deus, aos amigos espirituais, pedindo fortalecimento. Que sejamos fortalecidos para enfrentar todas as dificuldades que a gente tem na nossa vida. Que sejamos fortalecidos para que nós possamos enfrentar as batalhas sem desanimar, sem esmorecer, sem se entristecer. E além disso, que sejamos capazes de fazer brilhar a nossa luz. Que cada um que encontre com a gente possa receber um pouquinho do nosso amor, de boas energias, da nossa alegria de viver, dessas energias benfazejas, de tudo aquilo que a gente tem de melhor na nossa vida. Que os amigos espirituais nos abençoem, nos auxiliem e que sejamos capazes de transformar esse mundão inteiro através de pequenas atitudes, de pequenos sentimentos, de pequenas ações. Porque só através disso, além de evoluir moral e espiritualmente, nós vamos fazer do nosso mundo um lugar melhor. Que assim seja, com a graça de Deus. Então, gente, agradecemos a oportunidade. Muito obrigado mesmo. Um beijo grande para vocês e esperamos próxima oportunidade de estarmos juntos, reunidos mais uma vez. E que seja presencialmente muito em breve para a gente se encher de beijo, de abraço e de carinho. Tá bom? Um beijo. Que a espiritualidade nos auxilie, que nosso Mestre nos abençoe, nos proteja e que sejamos capazes de superar todas as dificuldades que a gente está tendo no nosso mundo com muita fé, paciência e que cada vez mais nós podemos nos encher dessas boas energias e levar a todos aqueles que estejam conosco. Tá bom? Botando um recadinho aqui, semana que vem, Letícia Brito. Olha que coisa boa, né? Então, gente, um beijo para vocês e até a próxima oportunidade.